Eu quero compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus está fazendo. Abacuque capítulo 1. Aleluia. Abacuque capítulo 1. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno, é poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Abacuque 1 diz assim: oráculo que viu o profeta Abacuque. Ele viu. O que é que ele viu? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque tu me fazes ver a iniquidade e a opressão, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Aí o Senhor responde. Ele diz assim: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que essa palavra, ela foi liberada como sentença aos caldeus, a Babilônia, porque Deus havia usado a Babilônia. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Deus havia usado a Babilônia para corrigir a sua terra, corrigir Israel, corrigir Jerusalém. Era para corrigir, não para maltratar, subjugar, destruir. Porque sempre Deus levanta homens, irmãos, para alinhar a sua igreja, não para destruir a igreja. Deus sempre vai levantar homens que chorem pela igreja, sempre. A igreja, ela sempre vai ter remanescentes. Amém? A noiva é do noivo, ela sempre vai ter um remanescente. Sempre, em toda a história que você for estudar, a história da igreja, a história da Bíblia, você vai ver que em toda geração teve os homens que ficaram na brecha. Sempre teve alguém que deu a sua vida por resgate a muitos. Sempre. E ainda que essa palavra ela foi dita para eles, para os caldeus, que eles faziam o quê? Eles ficaram ricos pela extorsão, eles promoviam soberba em vez de humildade, eles promoviam ambição em vez de generosidade, promoviam cobiça, ganância em vez de gratidão, promoviam opressão em vez de comunhão. Porque todos os impérios são assim, né? Os impérios vão conquistando tudo para se engrandecer, achando que a prosperidade lhe garante segurança. Irmão, a prosperidade não te garante segurança, o título não te garante segurança, o poder não te garante segurança. O que te garante segurança é a obediência. A obediência é um Deus que está vivo. Mas todo país, toda nação que conquistava foi assim. Os reinos que já existiram sempre, né? Alexandre o Grande e tantos outros reinos que a gente poderia citar aqui, eles queriam ampliar o seu império territorial, conquista. Para quê? Achando que aquilo ia gerar segurança na vida deles. Irmãos, isso é perigoso, porque quem trabalha com números no final dos dias vai ser o anticristo, não vai ser o povo de Deus. Então não é muito bom a gente ficar contando cabeça, amém? Quantos membros tem a sua igreja? Quantas células você tem? Irmão, esquece essas coisas. As pessoas perguntam: quantos membros tem lá no meu? Eu nem sei dizer.
Porque no final da vida, quem vai trabalhar com número é o anticristo, não é o povo de Deus. Está na Bíblia isso? Claro que está. A Bíblia diz que era uma multidão que não se podia contar. Então não conta. Não para contar. Amém? Como é que estava? Tinha muita gente. Então a nossa ambição de cristão nunca pode ser números. A nossa ambição é salvar todos que a gente puder. É falar de Jesus para todos que você puder. É não perder a oportunidade de ampliar o reino no coração das pessoas. Não é ampliar o território. A gente pode ter igrejas grandes, cheias de gente vazias. Na realidade, isso não vai tocar o coração de Deus. Deus não nos chamou para encher cadeiras, encher estádios, embora tudo isso é muito lindo. E foi muito bom estar ali. Mas o nosso trabalho é tocar toda a terra. Então o ajuntamento de ontem ele serviu para um propósito. E agora, na segunda-feira, nós precisamos dar esse trabalho, dar continuidade a esse propósito. O culto de domingo ele serve para segunda, na realidade não é para hoje, é para amanhã. É para o dia de amanhã que você volta ao dia útil, né? Que você volta ao dia útil, que parece que a sua vida volta ao normal. Que você vai trabalhar, que você vai lidar com pessoas que às vezes não comungam nem com a sua fé. Não comungam nem com o seu Deus. E aí você vai estar que lidar com elas amanhã. Então, você é cheio hoje para despejar amanhã. Você recebe hoje para dar amanhã. Então, todo ajuntamento ele tem um propósito do outro dia. Todo ajuntamento, seja ele na igreja, seja ele numa praça, seja ele num estádio. Então, Abacuque, ele escreve esse livro dizendo, o oráculo que viu o profeta Abacuque. E a pergunta dele é, Senhor, por que tu me fazes ver iniquidade? Por que tu me fazes ver problema? Irmão, quando Deus te mostra algo, não é para você sair de boca aberta falando coisas que você entendeu do seu jeito. O fato da gente ter revelação, ter visão, de ver iniquidade. Eu conversava com alguém esses dias que me disse, mas eu estou viajando no Brasil, eu estou vendo muitas iniquidades na igreja. Faz 2, 3 anos que eu estou viajando, estou vendo muita iniquidade. Eu digo, eu faz 20. O trabalho que Deus mostra, quando Deus mostra alguma coisa para você, é para você se quebrantar por aquilo. É para você chorar por aquilo, é para você se colocar na brecha por aquilo. Não é para você atacar aquilo, irmãos. Nós somos intercessores. Amém? Louvado seja Deus. Eu me lembro dos primeiros dias de governo do Lapa, a gente conversava e falava disso. Daí, Lapa, está acostumado na igreja de um jeito, como que é lá? Cara, não é fácil, é difícil, mas você está lá para dar uma resposta, amém? Para fazer algo diferente do que todo mundo faz. Você está lá para dar uma diretiva diferente. Então, irmãos, quando Deus começar a te mostrar iniquidade, quando Deus te mostrar defeito, pecado dos outros, quando Deus te mostrar, irmão, primeiro Deus não mostra nada para fofoqueiro. Ele só mostra para intercessor. Deus não mostra nada para você ter a vida dos outros na sua mão. É sempre para você entrar na brecha por ela. Quando Deus revela algo para você, é para você entrar na brecha por essa pessoa, por essa cidade, por essa igreja, por essa nação. Dependendo do tamanho daquilo que Deus está te mostrando. Então é muito interessante a gente ter esse cuidado. E o nosso coração precisa estar na mão do Senhor, porque nós vamos precisar dar respostas de quebrantamento, respostas de intercessão. E Abacuque falou, por que o Senhor está mostrando para mim iniquidade? Por que eu estou vendo destruição, injustiça? Meu Deus, por onde eu passo é só luta. Por que o Senhor me faz ver isso? Aí o Senhor mesmo responde, ele diz, vede entre as nações, olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu vou realizar uma grande obra. O Senhor me mostrou para quê? Para vir interceder. O Senhor me mostrou para mim ficar na brecha. O Senhor me mostrou para aquilo. Irmão, a palavra misericórdia, quando a Bíblia diz que você tem que ter misericórdia de alguém, a palavra misericórdia, ela vem da palavra miserus cardia, que é miserus cardia. Cardia é coração, ou seja, você tem que colocar o seu coração na miséria do outro. Para você ser um homem e uma mulher cheia de misericórdia, você precisa colocar o seu coração na miséria do outro, na dificuldade do outro. Então você consegue interceder por ele.
Se você se comparar e achar que você é melhor do que ele, você achar que você pode estar mais alto do que ele, melhor do que ele, porque você não pecou, porque você não fez alguma coisa errada, então você agora é responsável por ele, não ele. Ele não pode lutar sozinho. Se Deus está mostrando alguma pessoa para você, você tem que interferir para interceder, interferir para tirar a pessoa dali, para tirar ela daquele ambiente. O nosso coração precisa ser um coração intercessor. Irmãos, Deus só pode gerar arrependimento numa nação se tiver quem interceda, não quem critique. Deus só pode gerar arrependimento numa nação se tiver alguém que se coloque na brecha para chorar por isso. Irmão, só o quebrantamento pode gerar. Só o quebrantamento pode gerar a intercessão. Se nós não entrarmos num ambiente de intercessão, cada coisa que aparece a gente vai tomar um partido, ou fica do lado ou fica de fora, ou fica do lado ou fica de fora. Tem umas tretas aí rolando na internet, o pessoal fica me ligando, o que é que o pastor acha disso? Eu só não acho nada. Eu acho que se todo mundo fosse cuidar da sua vida e fazer o que Deus chamou para fazer, interceder pelos outros. Todo mundo que está na internet se acha justiceiro, quer doutrinar o Brasil. Todo mundo que está na internet acha que tem a cura para o Brasil. A cura para o Brasil é choro, é lágrima, irmão, é intercessão. É você pegar o pecado de alguém, levar para o seu quarto e orar e chorar por aquela pessoa. E claro, depois chama ela e confrontá-la. Mas nós precisamos ter um coração quebrantado, irmãos. Nós precisamos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já fui xiita. Eu sei o que é isso. Eu já fui xiita. Até o dia que Deus me falou, disse: Luiz, você só pode curar aquilo que você ama. Enquanto você olhar para esses irmãos que você critica e você não amá-los ao ponto de chorar por eles, você não pode ajudar na cura. Você vai ajudar na crítica, você só vai dar mais ferramenta para outras pessoas que também criticam. Mas enquanto o dia que você parar e chorar por essas pessoas, então eu posso compartilhar ajuda para elas. Eu posso usar você como um remédio. Como um remédio. E Deus dizia: são seus irmãos. Eu digo: não é não, é primo. E Deus dizia: não, é irmão. Eu digo: não, mas não é do mesmo pai, da mesma mãe, então é irmão. Eu quero chorar pelos meus irmãos. Eu quero orar por uma igreja para que a igreja se alinhe. Eu quero botar minha vassoura de pé também. Eu quero ver Deus alinhando a sua igreja com a cabeça. No meio do caos sempre levantou-se um avivamento no meio do caos. Você vai estudar a história de avivamento. Quem estuda a história de avivamento aqui sabe o que eu estou dizendo. As histórias de avivamento sempre nasceram no meio de dificuldades, de caos, de luta, de guerra, onde poucas pessoas acreditavam. Então nós precisamos entender isso. Irmãos, Abacuque se posicionou. No capítulo 2 ele diz assim: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu respondei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que aquele que ler corra com ela. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé verá. Ele vive pela fé, não é pela justiça própria. O justo não vive pela justiça própria, ele vive pela fé que ele tem na restauração que Deus há de fazer, na cura que Deus há de trazer, no perdão que Deus há de executar, no arrependimento que virá sobre a nação.
Nós cremos sim, irmãos, numa onda de arrependimento sobre a nossa nação. É isso que nós estamos crendo. Quando Abacuque se posicionou, que ele não se desesperou mais com aquilo que ele estava vendo. Ele se posicionou, sabe o que ele disse? Eu vou subir na torre de vigília, eu vou ficar lá, ou seja, eu vou interceder. Quando ele vai orar por isso, Deus diz, então escreve a visão. Porque eu só dou visão é para intercessor, eu não dou visão para crítico. Eu não dou visão para desesperado, para homens que vê os caos e fica apavorado. Deus não vai dar a visão para você que está apavorado, querido. Está apavorado, está vendo coisas erradas, sobe na torre de vigília e vai interceder. Vai chorar, porque Deus vai dar uma visão para você. Amém? Ele vai mostrar por que está acontecendo tudo isso, por que Ele permitiu que você visse e participasse de tudo isso. Ele vai levantar você como intercessor. A hora que você se posiciona para chorar por algo, para se mover em compaixão, o Brasil precisa de um batismo de compaixão. Todos nós, ministros do Senhor, irmão, escuta, escreve, se você tem coragem, escreve. Todo ministro que a partir desses dias não ministrar debaixo de compaixão, não vai conseguir salvar, não vai conseguir tocar, não vai conseguir recuperar nada. O Brasil não precisa das nossas informações, eles precisam do nosso coração. Um coração que vai restaurar o perdido, vai trazer de volta o filho da irmã que está nas drogas, vai trazer de volta a menina que deixou do marido e foi viver com outra menina. É a compaixão. Essa semana alguém falava comigo, pastor, minha filha está vivendo com outra mulher, o que o senhor acha? Eu não consigo lidar com isso. Eu digo, a ame, a beije, a ame, abrace e traga para dentro, porque um dia ela vai olhar para dentro. Aquele jovem que estava lá, o filho pródigo, que estava lá no curral, um dia a Bíblia diz que ele olhou para dentro e caiu em si. Sabe quem é que pode cair em si? Quem tem um depósito de amor dentro. Aquele jovem lembrou de um homem que sempre o amou. Aquele jovem que estava perdido, ele lembrou de um homem que sempre lhe amou. Ele disse, na casa do meu pai, até os empregados são amados. Na casa do meu pai, tem comida à vontade. Escute, as pessoas que não estão tendo comportamento de acordo com o que você acha, não tem problema, continue amando. Se seus filhos não têm o comportamento que você sonhou para eles, continue despejando amor sobre eles. Sim, porque um dia, quando ele olhar para dentro, ele vai lembrar de uma pessoa que sempre lhe amou. Ele vai dizer, é para lá que eu vou. Mas nós julgamos as pessoas pelo comportamento. Se elas não fazem as coisas de acordo com o nosso evangeliquez, a gente despreza. Isso quando a gente não tem vergonha, não tem até vergonha de dizer que é da mesma família. Por quê? Porque a gente permitiu que o comportamento de uma pessoa nos roubasse do amor que é eterno, o amor de Deus. A Bíblia diz, você precisa aprender sobre amor. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Ele não acaba se o comportamento não está de acordo, ele não acaba se as coisas não estão de acordo. Aquele jovem um dia olhou para dentro e disse, cara, na casa do meu pai, os empregados são tratados que nem gente, que nem filho. Puxa, meu pai ama todo mundo, eu vou voltar. E não deu outra. Quando ele voltou, o pai estava na porta. O pai não pergunta, onde é que está o carro que eu te dei? Onde é que está a moto que eu te dei? Você botou tudo fora. O pai não perguntou, o pai só abraçou, não perguntou pelas coisas. Porque para os pais, aleluia. Para os pais, as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Enquanto você medir pessoas por coisas, por comportamento, você nunca vai conseguir amar. Se elas não suprirem a sua expectativa de amor, você não as ama.
Você não tem que amar porque elas merecem, vocês têm que amar porque elas precisam. Você tem que amar porque o Espírito Santo derramou amor em nossos corações. O amor está derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. Por isso nós estamos entrando nos dias onde o Espírito Santo vai governar a igreja. Quem vai governar a igreja, escuta que eu vou falar. Quem vai governar a igreja não são os coaches, não são os teólogos, não são os donos de igreja, não são os coronéis. Quem vai governar a igreja é o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que estão cheios do Espírito, cheios de amor para liberar sobre a noiva. Sim, a noiva está entrando no lugar de amor, de amor. Jesus não orava por ninguém sem primeiro ter compaixão. A Bíblia diz que Jesus, olhando, tendo íntima compaixão, orou e ela foi curada. Alguém dá um aleluia aí. Você não precisa de mais uma revelação. Você não precisa de mais um esboço, de mais da última palavra. Qual é a última palavra? Alguém me disse, Luiz, qual é a última revelação? Eu digo, Jesus está voltando. É a última? Eu digo, é a primeira e a única. E todas as outras, se não trabalham para isso, não importam para nada, não interessa para nada. Muita gente querendo dizer o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Muita gente querendo provar o que é de Deus e o que não é. Ame, rapaz, ame, moça, ame, deixa o resto com Deus. As instruções virão para um coração cheio de amor. As instruções virão para uma mente focada no amor. Quando Abacuque tomou uma posição, Deus disse, vou te dar uma visão, escreve ela. E tem uma coisa, não é só para você não, é para todo mundo que passar. Quando alguém passar e ver, vai correr com ela. A visão para a igreja é amor, irmãos. Discussões tolas, elas não servem para mais nada. Jesus está nos curando. Você crê que Jesus está curando a igreja? Ele vai curar com amor. Só o pai consegue fazer isso, porque ele repreende e açoita aquele que tem por filho. Só o pai consegue fazer isso. É ou não é? O Senhor está nos curando. A Bíblia diz em Abacuque, no capítulo 2, versículo 14, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Sabe o que é isso? Isso significa que você vai conhecer o que você carrega. Pastor, eu quero a glória de Deus. A glória você já tem. Essa foi a visão de Isaías. Quando Isaías viu o trono, no capítulo 6, ele disse, toda a terra está. Ele não disse será. Ele disse, está cheia da sua glória. E aí a gente vai em alguns ambientes atrás da glória de Deus. Não, irmão, a gente não vai atrás da glória de Deus, a gente vai para liberar a glória de Deus. Eu olho aqui para o seu Afonsinho, eu vejo glória aqui dentro. Aleluia. Eu olho para esse irmão e eu vejo glória aqui dentro. Se eu procurar defeito, eu acho, então não procura. Para que você procura primeiro o defeito? Eu olho para essa irmã, eu vejo glória em você. Porque os olhos são as janelas da alma. Eu vejo glória. A terra está, ela não será, ela está cheia da sua glória. Mas ainda a gente prefere ver outra coisa. Agora Abacuque me organizou. Ele disse, toda a terra se encherá do conhecimento da glória. Ou seja, eu vou olhar para você, eu já vejo glória. Agora, se eu já conheço, eu vou te ajudar a conhecer o que você carrega.
Irmãos, olha para Jesus. Jesus, quando ele fala com as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas, Jesus não aponta os defeitos dela primeiro. Ele primeiro aponta as qualidades. Primeiro ele diz: conheça as tuas obras e o teu amor. Conheça a tua virtude, conheça o teu trabalho. Eu sei que tu não pode suportar os falsos profetas. Uau! Aí depois ele diz: mas tenho porém contra ti. Ele diz o que tem contra depois de ter elogiado. Porque um pai faz assim. Ele nunca mostra os defeitos do filho sem primeiro mostrar as qualidades, para que os filhos tenham onde se apoiar depois. E o pai está curando a noiva, irmãos. E nós não precisamos de mais diagnóstico na internet. Nós não precisamos de mais gente dando pau na internet, na igreja e em tudo que ela faz. Nós precisamos agora de pessoas que vão se reunir para chorar por ela, para orar pela igreja. O que a igreja precisava para um tempo, foi para um tempo. Agora ela precisa de outra coisa. Ela já foi despertada. Há anos atrás nós tínhamos que dar tantas palavras duras. Quantas vezes eu saí dessa reunião para aquela porta de trás lá, ó, angustiado, porque eu queria ter pregado sobre cura e milagre, Jackson. E Deus me trazia palavras pesadas e duras, diretivas duras, que eu ia para casa com raiva de Deus, porque eu me tinha jejuado e orado, porque eu achei que eu ia chegar na reunião e ia orar para todo mundo ser curado. Mas não, Deus derramou uma palavra dura e eu ia para casa frustrado. Quantas palavras duras eu despejei nesse altar. E continuo, eu acho que eu ainda estou meio duro ainda, mas eu vou ficar bom. Mas era para um tempo de despertamento. Agora, irmãos, o tempo mudou. Muda o tempo, muda o modo. Não muda o princípio, mas muda o modo de fazer. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. O tempo mudou, a estação mudou, nós vamos precisar mudar de roupa. Então, irmãos, está na hora da gente consertar algumas tretas. Está na hora da gente abraçar algumas coisas. Está na hora da gente refazer algumas ideias. Está na hora da gente jogar na mesa. Até casais que tem aqui, talvez você precisa sentar com a sua esposa e conversar algumas coisas. Talvez alguns consertos precisam ser feitos. Não dá para deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não dá mais, cara. Nós precisamos nos organizar para aquilo que está por vir, porque a vassoura está ficando de pé, irmão, sozinha. Tu imagina, se uma vassoura pode ficar de pé sozinha, tu imagina o que Deus pode fazer com uma igreja? Ei, Ali, se a vassoura, você põe a vassoura que não tem boca, não tem olho, não tem ouvido, você põe ela de pé, ela ficou. Porque quando a terra está alinhada, quando o eixo central está alinhado, se o cabeça voltar a governar a igreja, irmão, o amor vai ser despejado. É um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla do seu manto. É ali que o Senhor ordena a sua bênção. Se a gente se alinhar como igreja, irmãos, mas ninguém vai fazer isso sem amor. Esquece, sem amor não dá. Não dá para levar isso na força. Não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Eu oro pelo batismo do Espírito Santo. E você que não fala em língua, trata de falar. Entra no seu quarto e diga: Jesus, vou sair daqui só quando eu xarabacanta larabarrai. Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Eu quero ver se tu tem coragem. Você vai precisar de oração em línguas. Você vai precisar edificar a si mesmo. Você vai precisar do jejum. Você vai precisar da Bíblia. Vamos pegar pela mão e vamos levar as pessoas até Cristo. A Babilônia, irmãos, embriagou as nações com o seu vinho, diz a Bíblia. Não, depois se você ler, bota aqui para mim, filho, bota Jeremias capítulo 50. Bota do versículo 6 ao versículo 9. Jeremias 50, do versículo 6 ao versículo 9. Eu quero ver se você tem coragem. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos os que encontraram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados.
Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomaram posição de combate contra elas e a conquistaram. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados que não voltam de mãos vazias. Deixa eu ver aqui o outro texto. Segura aí. Está aqui, segura aí que vai dar. Cadê na Bíblia, Jesus? Está na Bíblia, Senhor. Agora bota o 51. O mesmo versículo. Primeiro ele diz, foge dela. Por quê? 51, versículo 6. Fujam de Babilônia cada um por si, não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou a terra toda, as nações beberam os seus vinhos e isso enlouqueceram. Versículo 8. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam um bálsamo para a sua ferida, talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixe-na e vamos cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. Essa é a sentença de Babilônia. O que é Babilônia? Aqui ela está falando de uma terra. Nos nossos dias, o que é Babilônia? Babilônia é um sistema, irmãos. Um sistema que se levanta contra a direção do Espírito de Deus. É um sistema arcaico de conduzir pessoas debaixo de pressão e opressão. Por que você acha que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18? Não vos embriagueis com vinho. Ele estava citando esse texto. Ele estava dizendo, olha, a Babilônia embriagou as nações com os seus sistemas, com a sua forma. Irmão, nenhum governo da terra pode salvar a terra. Por isso virá uma pedra cortada do céu sem a ajuda de mão de homem. A pedra que dará contra o pé da estátua, e a Bíblia da estátua não é de estátua, é estátua. Dará contra o pé da estátua, e ela cairá, e a Bíblia diz que um novo governo será estabelecido. Um governo do Espírito que nunca mais terá fim. Sabe o que Deus está dizendo? Mude a sua mentalidade. Quando Ele diz sai de Babilônia, Ele está dizendo muda a sua mentalidade. Tire a sua cabeça daí, tire o seu coração daí desse sistema arcaico de conduzir o povo de Deus. O povo de Deus é governado pelo Espírito. Por isso Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mude a sua mentalidade, meça as coisas pelo Espírito. O aferidor de medida para a igreja, para conduzir-a, para salvá-la, para restaurá-la, é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Chegou a sua vez de ser exposta. Então, quando você vive uma vida no Espírito, você vai precisar do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar o coração de Deus para você e você vai amar. O Espírito Santo vai revelar a perfeita vontade de Deus e a gente vai amar mais. Amém, irmãos? Nós vamos amar mais. Vamos conduzir pelo Espírito, vamos guiar os filhos pelo Espírito. O nosso casamento será conduzido pelo Espírito, a nossa vida financeira. O Senhor nos ajudará a tomar decisões no Espírito. Nós não vamos mais tomar decisões por interesses. Nós vamos tomar decisões no Espírito. Não se embriague com vinho. Esse vinho que Paulo estava dizendo era esse que Babilônia embriagou as nações com as suas ideias de conquistar territórios. Para se proteger, achando que prosperidade daria segurança. Ei, escute, perca essa mentalidade de achar que você está seguro quando você expande o seu território. Não, o que Deus está fazendo no coração, no seu coração, querido.
E tudo isso que você tem na mão, na garagem, no apartamento, tudo isso que você tem nas nações, nada disso garante vida para você. O que garante vida eterna para você é o Espírito Santo de Deus. Que quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele vem habitar em você, para ensinar você sobre Deus, para deixar Deus claro para você. Isso está tão vivo dentro de mim, irmãos. Talvez eu não estou sabendo, não tenho didática para ensinar sobre isso ainda, mas isso está tão vivo dentro de mim. Ontem lá, naquele lugar, tinha hora que eu desaparecia, eu entrava para dentro e eu via o Espírito Santo. Eu dizia: Espírito Santo, eu preciso de você. É isso que eu sempre sonhei. Foi com essa visão que essa na igreja nasceu. Essa igreja nasceu cheia do Espírito Santo. As pessoas entravam por ali, a gente não sabia pregar muito, a gente não tinha muita mensagem, a gente não estava na internet, mas a gente dizia: seja curado. Elas eram curadas. Todo mundo tinha dom de cura, todo mundo tinha dom de generosidade, todo mundo queria ajudar alguém. A gente não era só uma igreja que sentava para ouvir um pregador que veio de uma conferência para despejar algo sobre mim. Todo mundo já tinha o que queria. Todo mundo era chapado. Quantos dias nós saímos do culto aqui e tinha que levar a pessoa em casa porque ela não conseguia montar na moto? Quem lembra disso? Quantos dias? Então o que houve? Não houve nada, irmãos. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Deus preparou o nosso coração, nos solidificou teologicamente, preparou o nosso coração, nos aplicou disciplina, nos aplicou maturidade, nos aplicou Bíblia, solidificou os nossos casamentos, nossos lares, nossos filhos. Glória a Deus. E agora sabe o que ele está dizendo, Jacques? De novo, vão fazer tudo de novo. Não deixa a maturidade não pode tirar você do sobrenatural. A maturidade não compete com o sobrenatural. Você pode ser maduro e doido. Você pode ser maduro e doido. Sim, você pode ser maduro e louco por Cristo. Você pode ser maduro e atrevido. Você pode ser maduro e corajoso. Vai lá e põe a mão. Vai lá e declara. Vai. Eu sonho com isso, irmão. Eu sonho com isso. Eu não quero ficar tirando foto depois do culto. Eu quero orar por doentes. Mais que uma canção eu te darei, pois você está me entendendo? Eu quero orar por doentes. Que venham os doentes para cá. Que venham os oprimidos, os endemoniados, os presos de espírito. Solte o seu celular e traga seu coração aqui. Os olhos podem ver, tu queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Sim. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Bota essa câmera aqui na minha cara, meu irmão. Isso. Dá close aqui, meu filho. Não vem em Itajaí me ver. Não muda para cá porque você quer ficar perto de um pregador avivalista. Não, vem para cá porque você está com fome de Deus. Vem para cá porque você quer Jesus. Você quer o Espírito Santo. Você quer a obra de Deus. Você quer ir para as nações. Isso, eu não quero mais tirar foto com você. Eu quero tocar você com a glória de Deus. É isso que eu quero. Nós queremos tocar pessoas com a glória de Deus. Venha, traga mais para frente aqui. Sim.
Eu não tenho problema de tirar uma foto com você depois, mas o que eu quero mesmo é tocar você. Eu quero entrar num propósito de botar a mão em você e você ser cheio do Espírito. É o que nós queremos, é que você seja tocado pela glória de Deus. Esse lugar nasceu assim. Ele não é produto de adoração de pessoas. Eu não sou produto da expectativa e da adoração de ninguém. Nós tiramos fotos, não tem problema, mas o que nós queremos é que você seja tocado com aquilo que nós estamos carregando, daquilo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Sim. Traga mais para frente, porque tem mais gente ali no corredor para vir para frente. Vem aqui. Traz ele aqui, bota ele aqui. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Show, caralho. Toque o Senhor com fogo, toque. Toque-o com fogo, toque-o com fogo. Toque-o com fogo, Jesus. Isso, cara, isso. Você não veio aqui só trabalhar não, cara. Você veio aqui para ser cheio do Espírito. Você não veio só construir nada não. Você veio para ser cheio do Espírito. Viu, homem? A sabedoria que Deus te deu é sobrenatural. Mas agora Deus vai encher o teu coração do Espírito Santo. Sim, sabedoria você já tem. Deus te fez uma mente criativa. Hoje vai ser diferente. Sim, sim. Ele já levou sobre si essa dor. Ele já levou em nome de Jesus Cristo. Toque, Senhor. Toque com fogo. Receba cura. Receba cura. Receba milagres. Deus está me ouvindo. Está. Eu vejo um alinhamento sobre a sua vida. Um alinhamento no propósito de Deus para sua casa, para o seu ministério. Sim, um alinhamento. Você é homem do altar, você é homem do púlpito, você é homem das palavras. Você é um homem que Deus chamou. Tem uma palavra de Deus para você. Primeira canção que você liberou hoje. Falei para minha esposa: olha que liberdade que esse homem tem para voar. Deus está te levando para um novo nível. Você vai começar a cantar suas próprias canções. Amém? Eu vejo um rio sobre a sua vida. Amém? Deus te trouxe para cá para o ministério. No tempo certo você vai entrar no ministério, e Deus vai voar com você nessa nação e nas nações da terra. Amém? Você é um homem chamado para trazer alegria. Sim, a igreja canta triste. A igreja tem que aprender a cantar alegre, porque Deus é o Deus alegre. E você é um homem de alegria. Isso, me ajuda aqui alguém. Você é um homem de alegria. Deus vai te usar para batizar a igreja de alegria. Sim, é um tempo novo. É um tempo novo sobre o seu ministério. Ei! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Ei!
ambiente de crítica e entre por um ambiente no Espírito. Escute, muitas vezes o que nós achamos está certo, muitas vezes o que criticamos está certo, mas não é na hora errada. Não faça isso. Agora é hora de ser cheio, é hora de dizer: Espírito Santo, me enche, eu só quero nadar, eu só quero ser cheio. Deus vai fazer isso com você, vai encher você do Espírito Santo. Pega, menina, pega, isso, pega, garota. Seja cheia, isso, garota. Solte essa língua, alguém me ajude aí. Receba a glória de Deus na sua vida, receba a glória de Deus na sua vida, receba a glória de Deus na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. Deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Uma palavra para você, mas eu preciso falar só para você. Vem cá. Alguém levante a mão e dá um glória a Deus, glorifica. Sim, glorifica o nome de Jesus Cristo. Dá glória para Ele, glorifica. Ele é o único Deus, Ele é o único Deus, o único. O digno de ser adorado, Ele.
precisa ouvir isso. Abacuque começa desesperado por aquilo que viu, Rodolfo. Aí no capítulo 2 ele diz assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de me desesperar, vou parar de falar, eu vou subir na torre e eu vou ficar lá, Jeff. E quando ele ficou, Deus disse: escreve uma visão que eu vou te dar. Eu vou mudar, eu vou te usar agora. Sabe por que eu mostrei tudo isso? Para te usar. E aí no capítulo 3 ele diz assim, no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Agora ele já não está mais desesperado, ele está intercedendo, ele está pedindo avivamento. Ele diz: Senhor, aviva, Senhor, aviva a tua obra. Só um avivamento pode curar aquilo que eu vi. Está dizendo Abacuque, é como se ele dissesse: eu ouvi a tua palavra e temi. Eu vi e fiquei desesperado. Só faz uma coisa para mim, Senhor: aviva a tua obra no meio dos anos. Só um avivamento pode curar o Brasil. Só um avivamento. E no meio dos anos faz-a conhecida. E na ira, lembra-te da misericórdia. O Brasil não precisa de juízo, ele precisa de alinhamento. E de homens que saiam de um estado de crítica e entrem num estádio de intercessão. Homens que saiam num estado de juízo e entrem num estado de alinhamento. Homem que saiam no estado de atacar e entram num estado de dizer: Senhor, eu fico na brecha por eles. É disso que a igreja está precisando nesses dias. Eu ando na terra, irmão. Eu ando na terra e eu sei o que eu estou dizendo para você. Eu também vejo muita coisa. Vejo muita coisa em mim, vejo muita coisa na minha casa, vejo muita coisa nessa igreja, vejo muita coisa nessa cidade, vejo muita coisa na nação que precisa de um avivamento. Precisa de um avivamento. É só um avivamento que pode curar isso. E é isso que nós estamos tentando fazer: despertar as pessoas para um avivamento, para que elas parem de se culpar ou parem de culpar os outros e se coloquem na brecha por todo mundo. Então a minha oração hoje é: aviva. Pastor, eu estou mal no casamento. Senhor, aviva a tua obra. Pastor, a minha empresa está mal. Senhor, aviva aquele lugar. Pastor, esse homem está doente. Vem cá, homem, aviva esse homem, Senhor. Traz para ele um estado de dependência total do Senhor. Ah, irmãos, parece que as coisas se ajustaram dentro de mim. Eu estou muito feliz de ter visto isso. Muito. Abacuque viu e desesperou, ouviu e temeu. Ele viu e se desesperou, ouviu e temeu. Mas ele só saiu uma coisa da boca dele: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze ela conhecida, Senhor. Como que Deus vai fazer conhecida se não encher os estádios? E na ira, Senhor, te lembra da misericórdia. Sabe o que ele está dizendo? Se a gente fez alguma coisa errada, Senhor, guarda a gente. Mas as nossas intenções não estão erradas. As nossas intenções são para que a tua obra seja tocada, seja despertada para um avivamento. Eu quero orar por vocês, por todos vocês, todos os irmãos que estão aqui, de todas as nações que estão aqui encontradas hoje também. Obrigado pelo vosso trabalho. Obrigado pelo vosso trabalho. Eu quero orar por vocês. Se você estiver doente, você vai ser curado agora, porque assim diz as Escrituras que você é curado. Se você estiver oprimido, você vai ser liberto. Se você estiver depressivo, você vai ser livre agora. Você vai ser curado agora de toda enfermidade e de toda tristeza que se instalou na sua alma. E você chama isso de depressão e de angústia crônica. Isso não é uma angústia crônica. Que você se coloque numa posição de voltar a lutar. Que você primeiro, antes de voltar a lutar, se coloque numa posição de voltar a acreditar. Eu ainda acredito no avivamento, eu ainda acredito na amizade, eu ainda acredito no casamento, eu acredito nos filhos, eu acredito na generosidade, eu ainda acredito no dízimo, eu acredito na oferta, eu acredito,
no coração de Deus. Eu acredito no que está escrito, eu acredito na volta de Cristo, eu acredito em tudo que muitas pessoas hoje deixaram de acreditar. Eu ainda acredito. Eu acredito na cura da igreja, eu acredito que muitas coisas nós nem vamos precisar fazer, Jesus já está fazendo. Eu acredito. Chegou a hora de ser liberto da idolatria, chegou a hora de ser exposto diante da glória de Deus, chegou a hora de saber porque Ele teve que te derrubar. Por que, pastor, que eu tive que passar por isso? Chegou a hora de saber por que você teve que cair, que teve que sofrer, que teve que padecer. Até Davi aprender, foi bom ser afligido para que eu aprendesse a guardar os teus decretos. Às vezes você não sabe por que Deus teve que te derrubar, por que Deus teve que te quebrar, para você voltar, cara. Deus não tem problema de te refazer. Deus só tem problema quando você não reconhece que precisa ser refeito. Aí Ele tem um problema porque Ele não pode te ajudar quando você não reconhece. Ai, como eu estou feliz, eu queria voar aqui hoje. Eu estou tomado, eu estou pilhado, eu quero dormir hoje, Jesus. Eu acredito no que eu estou dizendo para você com toda a força do meu ser. Acredito no que vai acontecer no Brasil. Acredito. Isso não depende de uma denominação, não depende de um evento, não depende de um presidente. Eu sei de tudo isso, mas depende da vontade que Deus está fazendo através de tudo isso. É Deus quem está fazendo, irmão. Deus quem está fazendo. E quando Deus, tem uma música que diz: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Está nascendo. Quando uma criança está nascendo, se uma mulher entrar em trabalho de parto aqui, não adianta. Nós vamos ter que deitar ela e fazer o parto, porque quando está nascendo você não consegue devolver para o ventre. Está nascendo. Ou você se ajeita para parir legal, ou você vai sofrer porque não quer parir desse jeito. Põe a mão no seu coração, me deixa orar para a gente ir embora. Ah, Espírito Santo, vá para casa, ame seus filhos, ame suas filhas, ame seus genros, ame suas noras, ame suas sogras, ame seus sogros, ame os seus, ame seus vizinhos, ame aquele cara que quer tirar você do emprego para tomar seu lugar, fica armando armadilha, ame ele. Monte uma armadilha para ele de amor, ele não vai suportar. Ame todos que estiverem perto, que estiverem longe. Ame o quanto você puder amar. Se você precisar, morra de amor. Pastor, mas se eu morrer de amor, eu conheço um que morreu de amor, mas ressuscitou. E ele continua amando. Morra de amor se for preciso. Ame a pessoa que te traiu. Ame a esposa que foi embora e te traiu. Ame o marido que te deixou e foi embora e te traiu. Ame-o. Mesmo que você não ame mais como homem, mas ame como um ser humano. Ame. Ame todos. Você pode falhar por não saber, você pode falhar por não perceber, mas por falta de amor você não pode. E se alguém não gosta de você, o problema é dele. Você não tem problema com isso, porque você ama todo mundo. Sim, ama a pessoa que te faliu, ama a pessoa que te roubou, que te lesou, a pessoa que matou seu filho, a pessoa que matou sua filha, a pessoa que matou seu marido. Ame ela. Uau, como? Se você anda com Jesus e não ama, cara, você precisa amar a todos. Só o amor pode trazer um avivamento. Então o que você ouvir, o que você vê, não deixe criar desespero, nem medo. Amém. Põe a mão sobre o seu coração. Você que está doente, se você pode tocar numa enfermidade, toque. Se não pode, coloque a mão no coração. Eu quero declarar sobre a sua vida o milagre da cura. Jesus já levou na cruz. Eu ordeno, eu estou mandando, você seja curado agora em nome de Jesus Cristo. Quando eu disser agora, você vai ser curado. Amém.
Quando eu disser agora e eu estralar os meus dedos, você vai ser curado. Isso é só um sinalizador, não é um truque. Seja curado agora. Seja curado da trombose, da osteoporose, da artrite, da renite. Seja curado no fígado, no coração, na cirrosite. Seja curado do pulmão, do rim, da vesícula, do fígado, do intestino. Seja curado do estômago. Seja curado agora. Seja curado agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Seja curado agora. Movimentos que você não podia fazer, faça. Coisas que você não podia ver, veja. Seja curado. Você que não enxerga, você que tem dificuldade de enxergar. Tem alguém aqui que tem dificuldade de enxergar? Levanta a mão, deixa eu ver sua mão levantada. Só quem tem dificuldade de enxergar, levanta a mão. Você que está perto deles, põe a mão sobre eles agora. Olha esses irmãos de mão levantada. Põe a mão sobre eles, põe a mão nos olhos deles e declare cura. Declare isso. Ora por eles, ora. Faça isso, faça isso. Seja curado, diga seja curado. Diga seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado. Toda falta de visão, seja curado agora. Veja, veja, veja em nome de Jesus. Cegueira sai, demônios sai. Sai toda cegueira em nome de Jesus. Põe a mão nos ouvidos. Você que tem problema de audição, põe a mão nos ouvidos. Você que ouve de um ouvido, está surdo de outro, põe a mão. Seja curado. Eu ordeno agora, seja curado. Que a glória de Deus venha sobre a vossa vida, em nome de Jesus Cristo. Que a glória de Deus venha sobre a vossa casa, em nome de Jesus Cristo. Seja curado agora. Comece a ouvir agora, em nome de Jesus. Que destampe os seus ouvidos. Seja curado nos seus ossos. Seja curado da vesícula, da hérnia, da úlcera. Seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Movimentos que você não faz nos braços, nos ombros, nas pernas. Você que teve um AVC e perdeu alguns movimentos, que retornem agora os seus movimentos, em nome de Jesus Cristo. Seja curado, em nome de Jesus Cristo. Seja curado. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nós declaramos um batismo de fogo sobre as nossas vidas. Declaramos glória, glória do Senhor sobre nós. Declaramos, Senhor Deus, que nós não vamos mais ficar mendigando coisas. Nós vamos mergulhar nas Escrituras, Senhor. Nós vamos mergulhar no jejum, na oração, na adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Cerca-nos por detrás e por diante com a Tua glória. Fala conosco, Senhor, a cada dia, e nos alinha a cada dia com a Tua vontade, com o Teu coração.